querido povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos agora a mais um encontro e partindo do encontro anterior, então chegamos aqui à conclusão de que com a informação do Papa João Paulo II, na encíclica Redemptoris Custos, é importante agora refletirmos um pouco sobre o contexto da Anunciação a Maria, o qual dá autoridade ao contexto da Anunciação à vida de São José. Sem a Anunciação à vida de Maria, o contexto da vida de São José, o qual refletimos no encontro anterior, ele perde todo o seu significado. E por isso, São José, com o seu sim, ele só vai ganhar a sua total relevância sob a ótica da Anunciação à Virgem Maria. E por isso, então, vamos ao texto bíblico que se refere à Anunciação à Virgem Maria. O texto é tirado de Lucas, capítulo 1, versos 26 em diante. O texto diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Note bem que o contexto agora, que precisa ser analisado ali com seus detalhes e os seus pormenores, é o contexto o qual ele vai ali dar força verídica, digamos assim, ao momento onde São José ele diz o seu sim a Deus. E por isso nós observamos que neste momento da reflexão, então o mesmo sim de Maria, ele ali se esbarra com o sim de São José, o qual dentro de uma visão do magistério da Igreja, nós vamos chamar de obediência da fé. O que é a obediência da fé? O Concílio Vaticano II, ele criou ali, gerou 16 documentos, entre decretos, declarações e constituições. Um deles é chamado a Dei Verbum. Dei Verbum trata-se sobre a revelação de Deus, onde ali se é explicado com vários pormenores que Deus ele se revelou durante a história ao ser humano, de modo gradativo. E nesta Constituição, ali então, o magistério da Igreja, ele pontua que quando Deus ele se revela ao ser humano, ele espera uma resposta livre da própria pessoa, né? Uma resposta partindo do chamado de Deus à vida da pessoa
Então, livremente, a pessoa aceita o chamado de Deus e ali oferta a sua vida também a Deus. Foi o que aconteceu em primeiro lugar com Maria e depois, logo em seguida, para que Deus também contasse com a colaboração de São José no plano, na história da salvação do gênero humano, ele também fez o mesmo convite a São José. E aprendemos então que aquilo que o magistério da igreja irá definir séculos mais tarde, São José ele já estava ali executando de maneira intuitiva para Deus. Ele livremente, ele aceita o chamado de Deus e se entrega, né, dando ali na vida dele o que nós chamamos de obediência de fé. O que depois, mais tarde, São Paulo vai escrever aos Romanos também, no capítulo 1, no capítulo 16 e também na primeira carta aos Coríntios. Por isso é importante notar agora que neste contexto mariano, o qual nós acabamos de ler na Sagrada Escritura, notamos ali claramente em que Deus ele quer contar com a colaboração do ser humano. E para isso, então, o plano primário de Deus, ele culmina justamente no sim de Maria. Aquela promessa messiânica que foi feita desde o livro do Gênesis, onde Deus anunciou que ele venceria o mal. A antiga serpente seria derrotada, né, pela linhagem que iria nascer do ventre de uma mulher. Esta mulher é Maria, o qual nós vimos agora o anjo Gabriel, o enviado de Deus, um mensageiro de Deus, entrar na casa de Maria e dizer a ela que ela encontrou graça diante de Deus. E por isso então Deus agora conta, né, com a colaboração dela. É fato que, naquele contexto, nós vimos que Maria teve as suas dificuldades iniciais de compreender claramente o que estava acontecendo, porque o anjo Gabriel entra na casa dela e já logo de início já a chama de cheia de graça. O que significa isso, né? O que passou pela cabeça de Maria naquele momento? Ela está ali prometida a casamento a São José, né, estão ali vivenciando o tempo de noivado, ali em média há um ano. A cultura judaica ali já diz claramente que mesmo em tempo de noivado, sem coabitarem juntos, ali eles já se tratam praticamente como esposos, sem ainda coabitarem juntos. Então, talvez ali na cabeça de Maria ficou ali pulando muitas coisas. Um anjo que chama ela cheia de graça. E depois, logo em seguida, diz que ela vai conceber. Como é que isso vai acontecer? Ela ainda não se casou. São João Paulo II, ele escreve na encíclica Redemptoris Mater, a encíclica que se refere à mãe do Salvador, e ele diz que esse título que o anjo oferece a Maria, cheia de graça, ele diz que ali já se trata de um nome novo a ela. Um nome o qual Deus irá proporcionar a ela dons sobrenaturais, retirados do tesouro da divindade de Cristo. E por isso é importante observar que quando Maria, então, ela demonstra as suas inquietações ao mensageiro de Deus, ao anjo Gabriel, logo em seguida, ele sana todas as dúvidas de Maria e diz a ela que Deus está esperando apenas o sim dela, pois a partir do sim dela, a obra toda na vida dela acontecerá pelo Espírito Santo, dom de Deus. E esse momento muito marcante na vida de Maria, que vai fazer parte da história da salvação de todo o gênero humano, ele é refletido ali por vários teólogos da igreja, né? E para este momento, São Máximo,
o Confessor, um santo do século VI, que ele escreveu a vida da Virgem Maria, aqui ele faz ponderações belíssimas. Desde o nascimento da Virgem Maria, até mesmo esse momento da Anunciação, que nós lemos hoje na Sagrada Escritura, até o final da vida dela, quando ela é assunta ao céu. Mas para este momento específico, o qual estamos aqui refletindo sobre a Anunciação na vida de Maria, São Máximo, o Confessor, ele faz ali uma comparação sobre aquilo que está acontecendo na vida de Maria agora, a obra do Espírito Santo, que vai dar a ela a graça de uma concepção virginal. E o que vai nascer do ventre dela, conforme o anjo Gabriel avisou, será o Filho do Altíssimo, será o Santo de Deus, o Messias, aquele que foi prometido por Deus desde o início do livro do Gênesis. São Máximo Confessor, ele diz algo que está próximo o que Deus fez no livro do Gênesis. Ele compara este acontecimento no seio virginal de Maria com a obra inicial da criação. São Máximo diz que no livro primeiro do Gênesis, diz que quando Deus estava criando todo o cosmos, estava um caos. E por isso então Deus ele sopra o seu vento, ele sopra o espírito dele. Na terminologia veterotestamentária, nós vamos encontrar esse vento de Deus como sendo a ruá de Deus, a dabar, a palavra de Deus. Então, quando Deus, no primeiro capítulo do Gênesis, que ele está ali criando todo o cosmos e ainda precisa ajustar toda a sua criação, é o Espírito dele que ele sopra, que então vai organizar e colocar todos os elementos cósmicos, cada um em seu lugar. O Sol, onde deve ficar, a Lua, a Terra, as águas que são represadas, as matas, as feras selvagens, as feras marinhas, as aves do céu, enfim. É o Espírito, então, que ele começa a organizar. São Máximo, o Confessor, ele compara este momento inicial da criação com o que está acontecendo agora a partir do sim de Maria, quando ela se oferece também como uma colaboradora para a história da salvação. São Máximo diz que agora o Espírito que vai dar a vida nova ao Messias no seio virginal de Maria, é ele que vai agora reorganizar, ele que vai resgatar toda a humanidade que estava decaída. E isso é muito importante, porque nós observamos que momentos como este, então, se tornaram ali fundamentais para todo o conhecimento e a história de como realmente Deus ele está ali cumprindo com as suas promessas messiânicas. Também para este momento, ali, muitos então começaram a se perguntar, um momento tão grandioso de Deus na vida de Maria. Então, o que será que deve ter sido ali maior naquele momento, o qual se dá a anunciação na vida de Maria? Será que é os dons que ela recebeu? O que terá sido maior, de maior grandeza? Será que é a visita do anjo Gabriel? Será que é a comunicação ali, quando ela demonstra as suas inquietações? Será que pode ser a sua maternidade divina? O que será maior na vida de Maria neste momento? Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ele escreve uma obra, A Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior. Maria, a Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior. E ali ele faz ponderações belíssimas, onde
percebemos ali que pode ser até visto essa obra dele como se fosse ali um compêndio de Mariologia, onde ele coloca a cristologia no centro de toda a temática e a partir da cristologia, na vida de Maria, ele vai destrinchando ali ideias, pensamentos, considerações acerca da Mariologia de maneira formidável. E uma das ideias ali, então, ele coloca em discussão, né, justamente esta temática, que muitos se perguntam, o que é maior na vida de Maria? Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ele é bem ali enfático e diz claramente, olha, o que está maior na vida de Maria é a sua maternidade divina. É a partir da sua maternidade divina, então, que ela obtém de Deus todas as graças, todas as benesses, os benefícios, por assim dizer, os privilégios, tudo que ela recebe de Deus está sob o invólucro da sua maternidade divina. E é importante tomar conhecimento disso, porque aprendemos então que se não fosse o sim de Maria, se não fosse a sua maternidade divina, ela seria mais uma mulher como outra daquele período qualquer. Mas o seu sim, a sua colaboração para a história da salvação, deixou ela, né, junto de Deus em uma posição muito bem ali privilegiada, a qual então nós a enxergamos até hoje como a nova Eva. Ela agora substitui a primeira mulher que Deus criou no livro do Gênesis, aquela primeira que desobedeceu a Deus, cometeu o pecado e pelo pecado dela, todos nós então herdeiros de Adão e Eva, vivemos na decadência do pecado. Foi necessário agora esse sim de Maria, a nova mulher que Deus planejou na história da salvação, para que a partir dela nós também tivéssemos a possibilidade agora de sermos novas criaturas, restauradas, regeneradas, resgatadas pelo Messias que vai nascer do ventre imaculado dela. Por isso, então, notamos que talvez naquele momento, quando o anjo Gabriel ele está ali avisando ela sobre o projeto de Deus para a vida dela, com certeza ela deve ter ficado imaginando muitas coisas. Poxa vida, né? Ainda não conversei com meu futuro esposo, meus pais, minha parentela. Com certeza ela deve ter ali ficado imaginando como que ela iria dar os próximos passos a partir daquele momento da graça de Deus na sua vida. Um momento belíssimo, o qual deixou ela cheia da graça, como estamos refletindo, né? Uma criatura nova para Deus e de um certo ponto de vista, né? Uma criatura agora com uma certa posição ali sob o olhar de Deus, sobre a graça, sobre a tutela de Deus. Então, ela deve ter ficado imaginando, né, como é que isso vai se dar. Note então que na mesma mensagem bíblica, nos parece que o anjo Gabriel ali, ele já oferece uma indicação para ela, onde ela poderá então se tranquilizar um pouco a mais e partilhar com pessoas. Note bem que o anjo Gabriel ele diz para ela, olha, a Isabel, tua parenta, que era considerada estéril, ela também já está no 6º mês da gravidez. E nos parece que aqui, tranquilamente, nos faz compreender que o próprio mensageiro de Deus já está dizendo a Maria, olha, se você tiver que conversar com alguém, partilhar alguém sobre esse mistério de Deus na sua vida agora, então, né, a pessoa deve ser Isabel. Deve ser lá a esposa de Zacarias. Por que digo isso? Porque talvez o ser humano, num momento da graça de Deus em sua vida, ele fique ali talvez muito emocionado,
né? E talvez não saiba lidar com aquilo e fique pensando que deva falar, anunciar para qualquer pessoa que está à sua frente. Daqui então nasce aquele momento tão belo, né? O qual a igreja constantemente reflete e orienta a sua igreja e a todos os seus batizados. Que volta e meia é bom observarmos o silêncio de Maria acerca de toda a autocomunicação de Deus em sua vida. Deus assim faz constantemente com toda a sua igreja, com todos os seus batizados. Deus se autocomunica, especialmente a partir da Santíssima Eucaristia. E depois dela, Deus se comunica aos seus filhos e filhas da maneira que Ele desejar. Assim vai pontuar muitos documentos do magistério da igreja. E desta forma, então, é importante que o ser humano aprenda, olhando os exemplos de Maria, como devemos agir por vezes, quando Deus revela algo em nossa vida, na sua Santíssima Eucaristia, na sua palavra, nas nossas orações diárias, enfim. É fundamental observar então os passos de Maria. Ela não saiu dizendo para qualquer pessoa o que Deus estava fazendo na vida dela. Não. Isso é importante de observar, porque pode ser que muitas pessoas, antes mesmo ainda de alcançar as graças, mas já dando a entender ali que Deus vai olhar com carinho todas as preces, todos os momentos na vida do ser humano, e nos parece que antes mesmo de alcançar uma graça, o ser humano ele não consegue se conter, né? Com o momento belíssimo, o impacto positivo de Deus na vida do ser humano, e por vezes quer anunciar a graça antes mesmo de alcançá-la. Será que deveria ser sempre assim? Será que de vez em quando não é bom observar o silêncio de Maria e nesta ocasião também o silêncio de José e por vezes guardar no coração aquilo que Deus muitas vezes nos comunica? Maria faz isso, ela obedece à voz do anjo. Ela vai visitar sua prima Isabel e com certeza é com ela que ela partilha. Ela não sai dizendo para todos no primeiro instante, porque talvez os pais, a parentela, não iriam compreender, não iriam entender aquele momento belíssimo de Deus na vida de Maria. Quem é que iria entender a não ser ela mesma, que teve toda a experiência de Deus naquele momento? Talvez outras pessoas não compreenderiam e diriam para ela que seria loucura, seria bobagem, enfim, né? Não importa isso. O importante é que ela ouviu a voz do anjo e obedeceu, nos dando a entender que a partir daquele momento, de fato, Maria ela já se coloca sob a obediência daquilo do que Deus vai dizer a ela fazer. E lá, quando ela chega na casa de sua prima Isabel, momento marcante, porque o próprio João Batista, ele já estremece, né? Diz a Sagrada Escritura que ele pula no seio de Isabel e dando a entender que ele está avisando a própria mãe de que o Messias está chegando no ventre imaculado de sua prima Maria. E ali as duas se encontram, um encontro belíssimo. Maria é saudada por Isabel como a bendita entre todas as mulheres e diz a ela: que bom que você acreditou, Maria, porque vai se cumprir tudo o que Deus anunciou pelos antigos profetas. Repare então que aqui se esbarra de fato a fé de Maria com a fé de José. E aí nos recordamos que dentro deste contexto, neste momento, né, neste interim, aí todos esses acontecimentos na vida de Maria, José estava lá também, né, com suas dúvidas, e quando ele
teve clareza da mensagem de Deus em sua vida, ele também disse sim a Deus e com certeza ele também foi se encontrar com Maria, com Zacarias e com Isabel. E ali então eles começaram a partilhar sobre o momento crucial, o qual estava ali se dando, né, o início do cumprimento das promessas messiânicas. E eles ali, agora, como os primeiros depositários da fé de Deus. Em primeiro lugar, Maria, que recebe a anunciação do anjo Gabriel. Depois nós vemos isso acontecer em José, aquele que vai ser o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro deste contexto, nós esbarramos aí também, né, na grande graça de Deus, na vida de Zacarias e Isabel, que também eram um homem e uma mulher considerada estéril e recebe um milagre muito grande de Deus. Quem sabe Deus não quer fazer milagres na vida de cada um de nós também. Vamos acompanhar atentamente as próximas reflexões sobre a vida de São José, a sua influência marcante no contexto da história da salvação, né, o seu momento de graça na vida de Cristo e na vida da igreja e do povo de Deus também. Nos próximos encontros, vamos perceber agora como é que vai se dar esse próximo momento, o qual Maria e José, com certeza agora, eles começam a conversar sobre este momento da graça de Deus na vida de ambos. Agora os dois juntos, unidos, têm certeza do que está acontecendo na vida de um e na vida de outro. Como é que agora eles vão se portar com isso? Como que eles vão se relacionar com a sua parentela? Como que vai ser o casamento deles? Vamos acompanhar essa reflexão nos próximos encontros. Tem coisas interessantíssimas para aprendermos juntos sobre a vida de São José. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser.